mais ordena. Dentro de ti, ó cidade. Em 1974, mês de abril, dia 25. Portugal assiste à revolução que interrompe um período de partido único, onde todas as iniciativas sociais estavam controladas e a liberdade era um mero conceito com pouca tradução no cotidiano dos portugueses e das organizações. Há um mês, no dia 24 de março, cumpriram-se 17.500 dias em liberdade. O número ganha força, porque a democracia ultrapassou, num dia, os anos vividos em ditadura. Porém, o 25 de abril de 1974 é, acima de tudo, um acontecimento emblemático na construção do processo democrático que entre nós ultrapassa largamente os dias da Revolução. Esse arco temporal que vai dos inícios dos anos 60 ao começo da década de 80 está a motivar a investigação da Universidade Católica Portuguesa, que assim se associa também às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. O seu Centro de Estudos de História Religiosa tem em curso o projeto 25 de Abril, a que deu o subtema de permanências, rupturas e recomposições. Um projeto que se transformará, na verdade, numa linha de investigação do nosso Centro de Estudos de História Religiosa em torno do movimento e do processo de ruptura e de recomposição e também de permanência e de continuidade que acontece com o 25 de Abril de 74, onde nós nos dedicaremos com mais cuidado à questão da religião e às questões da religião nesse âmbito. Até 2026, os investigadores são desafiados a aprofundar o que alimentou o processo da construção da democracia, algo que não cabe num dia de revolução. Este projeto inscreve-se em algo que é mais geral, realizado aqui no âmbito do centro, com investigadores que, como creio que é sabido, são investigadores, muitos que estão ligados aqui ao centro, direta e indiretamente à Universidade Católica, mas também de outros investigadores. Nós somos muito sensíveis, quer nacionais, quer estrangeiros, que possam dar uma contribuição a partir dos trabalhos que realizam. O historiador António Matos Ferreira é o investigador responsável do projeto. Considera que, para compreender o 25 de Abril, é preciso recuar algum tempo para reparar em algumas características da sociedade portuguesa. Nós pretendemos perceber o que é que esteve em jogo, em diferentes aspectos, no 25 de Abril. Mas para isso temos que recuar, temos que compreender. Uma delas, que as pessoas estão de acordo, existia um bloqueio na sociedade portuguesa e, consequentemente, isso afetava profundamente o regime político da época, que era a guerra colonial. E a guerra colonial não é simplesmente o problema da guerra, era também a percepção que existia e que dividia a sociedade portuguesa, que durante muitas décadas e até séculos tinha sido trabalhada por um ideário nacionalista ou nacional imperial. Nós entendíamos como um império e isso era um acrescento, inclusivamente, de identidade. Na Zona Leste, o Exército intensifica a vigilância da região onde os bandoleiros se manifestaram. Mercê dessa atividade constante, são cada vez mais raros os atos de banditismo. Dia e noite, os soldados patrulham as estradas e as matas, restabelecendo a ordem que por curto período foi alterada. A ideia de que a tranquilidade reinava nas colónias ultramarinas acaba por sucumbir perante o agudizar dos focos de conflito que se generalizam, lançando o país num esforço de guerra que irá, aos poucos, pôr em causa essa mentalidade que punha em África o futuro do país. As mortes, os que emigram para evitar a guerra e o empobrecimento
ajudam a eclodir um ambiente que reivindica mudanças. A consciência que, em grande medida, provocada pela guerra colonial em 1974 e que, de certa maneira, deu estofo ao que foi a ruptura de regime, em grande medida corresponde a um longo processo também de mutação na consciência da sociedade portuguesa. E a guerra é um fator importante de aceleração disso. E, portanto, isto é como na vida, quando nós temos que comer uma refeição muito depressa, ficamos realmente engasgados. E o regime estava com dificuldades, não no 25 de Abril, não no período de Marcelo, mas já anteriormente. E mesmo já nos anos 50. E, se quisermos, até depois da Segunda Guerra Mundial. Estes arquivos guardam os elementos históricos essenciais para se perceber a forma como um país e as suas organizações se mobilizaram para trabalhar na construção de um regime democrático que só se concretizaria em 1974. De forma especial, o envolvimento dos católicos que perspectivam o Portugal democrático. O Centro de Estudos de História Religiosa, de facto, tem um trabalho de preservação da memória a nível da arquivística, ou seja, aquilo que é produzido de arquivos pessoais, de famílias, de outros espólios, de outra natureza, que ou algumas instituições pedem ao centro que possa preservar essa documentação, disponibilizá-la para o público em geral ou para os investigadores em concreto. A pergunta que me faz tem a ver com isso, ou seja, se calhar muitos investigadores desejam aceder a algum espólio, a alguma documentação. Aqui atrás de mim o que temos é a documentação da Ação Católica. Do ponto de vista até histórico, antecede propriamente aos eventos que estão no anteceder do 25 de Abril. Ainda assim, há um lastro daquilo que é a Ação Católica e aquilo que é a documentação de alguns protagonistas que pertenceram à JUC, por exemplo, à Juventude Universitária Católica, e depois são protagonistas no próprio 25 de Abril e na consolidação da nossa democracia em Portugal. A JUC, Juventude Universitária Católica, era um dos movimentos católicos que trabalhava em meio académico as questões do desenvolvimento, as dificuldades sentidas pelos estudantes em acederem ao ensino superior e as condições económicas que não os permitiam levar por diante os seus estudos. É nas fileiras da JUC que se formam alguns nomes que depois irão assumir cargos de responsabilidade no Portugal democrático. Mas a participação da Igreja e dos seus movimentos estava inserida numa sociedade com diversos ritmos e sensibilidades. Não existe a sociedade portuguesa e a Igreja. Existe a sociedade portuguesa, na qual está inscrita a Igreja, que também tem a sua história. A história de missionação, a história da relação com o Estado, a perspectiva que tem sobre a ordem social, etc. Há, efetivamente, depois da Segunda Grande Guerra, um acentuar dentro do campo católico de um conjunto de personalidades, de dinâmicas associativas católicas que, paulatinamente, mostram a sua autonomia, a sua divergência e até a sua contestação ao regime. É um tempo em que a Igreja assume diversas funções na sociedade. No entender deste investigador, é ainda uma Igreja ajustada ao Estado. Quando se diz que havia uma relação de conluio entre o Estado Novo e a Igreja, ela existia porque a larga maioria dos católicos era isso que queria. Não queria, porque havia uma coisa que também é mítica, mas que é sempre a referência ao caos da República. Isso era o grande tema. A organização do Estado Novo secava ao seu redor qualquer iniciativa de inovação e ousar fazer diferente era olhado como potencial ameaça. Nós encontramos um filão que vem de longe, de um catolicismo social que contestou os primórdios do regime corporativo do Estado Novo, considerando que o corporativismo do Estado Novo
não correspondia ao corporativismo defendido pela Igreja. Isso tem uma razão de ser e pode ser explicada da seguinte maneira, muito brevemente. Enquanto que o corporativismo do Estado Novo visava criar elementos intermédios de controle do Estado, a Igreja via que a identidade corporativa que ela reivindica, herdada desde a medievalidade, era uma maneira dela exercer a liberdade, a sua liberdade na sociedade. A Igreja quer o seu espaço de ação, mas tem dificuldade em libertar-se do controlo central. São nomes como o do padre Abel Varzim que dão corpo e assumem as consequências de uma Igreja que ousa sublinhar a situação dos frágeis. O construtor da ação católica acaba afastado e sob vigilância das autoridades. Ainda assim, como o pároco da Encarnação em Lisboa, cria a casa de trabalho, o posto médico ou a sopa dos pobres e promove a reintegração social das prostitutas. O grande problema pôs-se quando começa a haver em setores importantes, nomeadamente clero e leigos católicos, que são, digamos assim, que desajustam essa relação. E isso é muito acelerado, obviamente, por alguma coisa que nós não podemos deixar de referir. Tudo o que precede o 25 de Abril, do ponto de vista da elaboração da mentalidade religiosa, tem o problema da realização do Segundo Concílio do Vaticano. Em 1962, João XXIII inaugura o Segundo Concílio do Vaticano. Ele quer ajustar a Igreja ao ritmo de um mundo que está em profunda transformação. Em 4 sessões, a Igreja repensa a sua linguagem e práticas pastorais para chegar mais facilmente aos homens e mulheres do seu tempo. Só terminou no dia 8 de dezembro de 1965, já sob o papado de Paulo VI. Mas a lufada de ar fresco pretendida por João XXIII detonou também uma consciência da Igreja mais comprometida com a transformação social. As expectativas que criou, os espaços que abriu e também as convulsões que se seguiram, onde os católicos, certo, evidenciaram as suas divisões internas, muitas delas vêm até aos dias de hoje, mas essas divisões permitiu criar alguns espaços de legitimidade àqueles católicos que se assumiam dissidentes do regime. Mas vem de trás a sensibilidade de alguns círculos católicos que, mesmo antes do concílio, intuíam a possibilidade de um itinerário católico como espaço de reflexão social. A democracia não é uma aspiração no dia 25 de abril de 1974. A democracia é alguma coisa. Logo a seguir à Segunda Grande Guerra, por exemplo, o professor Braga da Cruz tem um estudo relativamente a um dos seus familiares que mostra que já no final dos anos 40 tinha havido uma tentativa de ver se era possível fazer surgir a democracia cristã em Portugal. Não pretendia ser oposição, certamente, mas pretendia criar um espaço em que os portugueses e os católicos se pudessem rever para além da União Nacional. A novidade conciliar mobiliza a sociedade católica por toda a Europa. Entre nós, cresce também entre os católicos uma consciência de maior participação e envolvimento. Muitos deles, a sua inflamação, o seu entusiasmo, deu corpo a um distanciamento que foi político. Muitos deles tinham a expectativa de que a Igreja também acompanhasse isso. E é preciso dizer que em alguns setores, basta ver, isso aconteceu. Basta ver, por exemplo, as expectativas que existiam quando o Bispo do Porto regressou do exílio, etc. Só que nós nunca podemos esquecer, nós que estudamos história com alguma distância,
as expectativas não são necessariamente a realidade. E muitos católicos entraram na política, é preciso que se sublinhe, porque também estavam convictos de que o seu envolvimento correspondia, em algum sítio, a uma coerência cristã. Senhores espectadores, durante a semana finda esteve em Lisboa Monsenhor Dondane, que é presidente do Instituto Superior de Filosofia da Universidade de Lovaina. Monsenhor Dondane veio fazer uma série de conferências sobre ateísmo a convite da revista Concilium. Nos finais da década de 60, o padre António Ribeiro surpreendia ao assumir um programa de televisão onde fazia entrevistas e reflexões. Rapidamente se tornou numa cara e uma voz conhecida dos portugueses. Em 71, porém, o padre da televisão torna-se o patriarca de Lisboa. Nesse dia, diante das principais figuras do Estado, recorda: A Igreja não existe para servir interesses meramente humanos, por mais nobres que eles sejam. Não podem feudar-se a ideologias terrenas, por mais universalistas e transcendentes que elas se apresentem. Não deve escravizar-se a nenhum poder, senão ao poder de Cristo e da sua mensagem salvadora. A Igreja encontrará sempre o princípio e a garantia da sua radical liberdade. Ele provavelmente era alguém que o próprio Cerejeira quereria. Porque era uma pessoa ponderada, era uma pessoa que, como eu disse, ouvia, mas muito intransigente. Isto é, ele tinha uma perspectiva muito forte do lugar da Igreja, mas que ele é já de uma geração que não podia ser subserviente ao Estado. Até porque ele tinha pessoalmente experiências que o levavam a perceber que o Estado estava decidido, nos anos 60, a intervir, se quisermos, contrariando a dinâmica em que a Igreja Universal e também em Portugal estava a desenvolver. Nos dias derradeiros do Estado Novo, precipitam-se acontecimentos que reforçam a convicção de que o regime caminhava para o fim. Em Roma, os documentos de Paulo VI reforçam a convicção de que os impérios coloniais são passado e apostam na dignidade e autodeterminação dos povos. Uma vigília pela paz na Capela do Rato, em Lisboa, coincide com petardos e panfletos que denunciam a guerra em África. Não apoiando a Capela do Rato, a ocupação da Capela do Rato, ele no fundo remete para o regime a responsabilidade que aquilo tenha acontecido, porque a sociedade não tem espaços para poder discutir assuntos tão importantes. É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. A Revolução de Abril de 74 apresenta-se também como um desafio para a Igreja, que corre o risco de ser envolvida na onda de contestação. Mas o cardeal Ribeiro reconheceu desde a primeira hora a legitimidade da Revolução e quer a Igreja como parceiro ativo na edificação do Portugal democrático. Neste primeiro Natal, após o 25 de Abril, eu quero saudar cordialmente todos os portugueses, sem qualquer discriminação de credo religioso ou de ideologia política. Posso e devo não fazer minhas as crenças e as opções ideológicas que alguns professam. Mas para lá das religiões e das ideologias, eu vejo sobretudo as pessoas. Poucos meses decorridos após a Revolução de Abril, Dom António lembra a necessidade dos consensos e da unidade na edificação do Portugal democrático. Esta é a hora providencial de emendar o que estava errado, de corrigir os desvios da missão de um povo, de lançar os alicerces de uma nova organização social onde reinem a verdade, a justiça, a fraternidade, o amor e a paz.
A Igreja em Lisboa, mas também no país, apesar dos excessos de ambos os lados, soube seguir caminho e abrir a ação pastoral às novas realidades. A mudança que ele vai introduzir é uma mudança que, de algum modo, vem já preparada anteriormente no tempo da segunda metade do século dos anos 60. E aí há um papel muito notável do Dom Manuel Falcão, do cônego Manuel Falcão, e de um regressado de Roma, feito reitor do Seminário dos Olivais, o padre José Policarpo. Trabalhava-se na aplicação do concílio na diocese, um grupo do clero que se alarga também à participação dos leigos e de onde sai o plano de ação pastoral do Patriarcado de Lisboa. A sigla PAP, P-A-P, PAP. Quando ele é nomeado patriarca, em 71, este grupo entrega-lhe esse documento. E é curioso que ele vai assumir esse documento como as grandes linhas mestras do seu pontificado. Mas após o 25 de Abril, muitos dos que militavam nos círculos católicos ingressam nos sindicatos e forças partidárias. Em alguns parece esmorecer essa raiz identitária que os tinha animado no passado. É certo que são bastante desconfiados de uma igreja que, por variedíssimas razões, e atualmente essas pessoas têm uma distância à clericalização que se acentuou na igreja em Portugal. Ao que eles dizem e que os dados apontam para isso. Quer dizer, o grau de participação que os anos 50, não é só o concílio, é os anos 50, proporcionou, e os anos 60, criou uma grande insatisfação porque essa participação foi-se reduzindo. Uma igreja que, na opinião deste investigador, tem dificuldade em integrar a diversidade e opta por estimular o homogéneo. Porque é que a Igreja Católica, através dos seus diferentes agentes, clérigos e leigos, acompanha com mais facilidade e envolve-se com mais facilidade em dinâmicas que a confortam e que permitem construir uma identidade que aparentemente é unitária e tem enorme dificuldade de acompanhar as pessoas que têm uma posição distinta, que provavelmente desejam ser católicos, mas que encontram sempre uma resposta que é: bem, você não é bem católico. Entretanto, Pedro Feliciano põe mãos em testemunhos de uma história que não viveu. Não o poderemos questionar com a célebre questão onde estava no 25 de abril de 74. Ainda assim, queremos saber como acolhe e lida com o legado desta revolução que não viveu, mas cuja democracia habita. E eu próprio também trago a mim essa gratidão. A livre associação, hoje em dia nós pensamos naquilo que é uma associação de estudantes, aquilo que é um clube recreativo, etc. E isso de facto é um legado importantíssimo e que muitas vezes, como temos isso como garantido, interessa sempre voltar à história para perceber que nem sempre foi assim. E que nada está garantido também no futuro. É preciso sempre cultivar cada vez mais, passando do pioneirismo, a cultura democrática, de facto, em tempos difíceis e exigentes, que são os nossos. O 25 de Abril nas suas permanências, rupturas e recomposições. Uma linha de reflexão que, até 2026, motiva o Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa.